Olá, está começando mais um Burke Nocaute. Sejam muito bem-vindos ao seu jornal conservador, que tem a minha apresentação, Diego Rosa, e os comentários políticos de Pedro Henrique. Boa noite, Pedro Henrique. Boa noite, estou ansioso, pois eu voltei. Pedro voltou depois de ficar aí adoecido, ele foi no oftalmo. Confira os destaques de hoje. Novo símbolo da extrema-direita, Tabata Amaral vota a favor da Previdência e já é chamada de fascistinha de merda por Ciro Gomes. Dallagnol e o áudio que não era o gemidão, mas deixou os esquerdistas bravos. Reteté no STF, Bolsonaro diz que indicará ministro terrivelmente evangélico. E as atualizações da reforma da Previdência. Essas e outras bugigangas noticiárias do nosso dia Brasil Brasil. Vem! Bom, e agora que você já está por dentro da pauta de hoje, vamos aí começar a comentar, né, Pedro? A análise política aqui, fria, precisa, mas também muito bem humorada de Pedro Henrique. Mas antes, a gente vai pedir... O que a gente vai pedir para as pessoas, Pedro? Curta, galerada, curta já, se inscreva no canal, ativem os sininhos e compartilhe com toda a Pindorama. E também vale lembrar para você ativar o sininho, porque toda vez que a gente entrar aqui no ar, você recebe as nossas notificações. Também os outros vídeos que temos aqui no canal, né? Tem um projeto novo, né, Pedro? Já quer fazer o seu jabá aí? Hoje, às 17 horas, já subiu o Burke Pocket. Todo dia você está comentando, tirando os dias que eu não poderei estar aqui por motivo de oftalmo, uma crise moral, hemorragias ou menstruações fora de época. Aí estará apresentando outra pessoa, o próprio Diego, o Diego Pode Rosa, ser eu. ou Pureza, Ou outro que quiser ou outras pessoas suprir que a sua tenham ausência. um cérebro parecido ou maior do que de um babuíno. Ok, excelente descrição. Então vamos ao que interessa, que são as notícias de hoje, né, Pedro? Parece aí que a esquerda, né, a esquerda que adora falar que a direita está dividida, porque de fato nós temos mesmo as nossas divisões, parece que aí teve um entrave entre Tabata Amaral e PDT. Tabata Amaral, né, que foi ameaçada de expulsão pelo PDT, caso vote a favor da reforma da Previdência. Isso porque a deputada é favorável às mudanças nas regras para as aposentadorias e lidera também um grupo dentro do próprio partido que promete acompanhá-la na votação. Pois é, a questão da Tabata Amaral é um pouquinho mais longa do que dá pra gente tratar aqui. Mas resumindo, a Tabata Amaral ela é uma esquerda americanizada, que é uma esquerda progressista. E essa esquerda progressista, ela não diverge tão fortemente em pautas econômicas como é a esquerda brasileira, uma esquerda mais atrasada. Então a revolução da Tabata Amaral é muito mais ligado a costumes e moralidades do que a economias. Então é muito fácil, e eu creio que seja até comum de perceber ao redor do tempo, que a Tabata Amaral ela vai concordar com algumas pautas econômicas e liberais do governo, mas ela vai discordar em pautas morais e sociais. Então não adianta a Tabata Amaral, por exemplo, votar hoje pela reforma da Previdência, se daqui a 2 meses ela vai fazer um projeto de emenda constitucional ou qualquer outro tipo de projeto para colocar mordomias para setores. Não adianta ela fazer uma reforma da Previdência para depois ela garantir cotas e mais cotas para grupos específicos. Então a Tabata Amaral ela é uma esquerda que o brasileiro ainda não entendeu. Então tem muito direitista, muito afoito em comemorar com ela, mas sem perceber que a Tabata Amaral ela simplesmente está discordando de um ponto da matéria esquerdista do PDT. Mas de todo o resto ela vai se abarcar. Então, por exemplo, eu não consigo. Ela soltou um vídeo agora há pouco falando justamente sobre isso, sobre a luta pelos professores, sobre isso, sobre aquilo, que nada mais é, hoje na língua da esquerda, do que benefícios especiais para categorias, que é justamente o que uma pauta liberal não aceita. Então a Tabata Amaral não é uma liberal. Esqueçam essa Tabata Amaral é liberal e Ciro passa mal? Não existe mais essa musiquinha. Dá pra fazer um funk. O Ciro sem Gardernal, né? Provavelmente não vai. Quantas rimas? Não vai gostar dessa atitude da Tabata. Mas é louvável em certo ponto, e ela merece certos louros por isso, né? Que é o ato dela ter a postura que ela estava tendo, porque ela falou já há muito tempo que votaria a favor.
O PDT agora está pressionando a todos os seus parlamentares a votarem contra e ela está mantendo a sua posição. Então, é louvável nesse sentido, sim. Não podemos simplesmente ignorar. Mas o fato maior, Diego, se você me permite estender um pouquinho o comentário, é que os deputados não estão fazendo mais que as suas obrigações. Né? A gente está falando de uma reforma da Previdência colossal, de uma crise econômica que também é colossal. Então, votar a favor da reforma da Previdência hoje não é nenhum tipo de heroísmo, pessoal. É como eu escrevi hoje o editorial do Burke, eu falei no editorial, assim, da mesma forma que não é nenhum tipo de heroísmo um pai que alimenta seu filho, porque é a obrigação dele, não é nenhum tipo de heroísmo o deputado votar a favor de uma reforma que vai salvar economicamente o país. É a obrigação dele. Então a Tabata Amaral, apesar de toda a sua coragem de ir contra o seu partido, eu gostaria de dizê-la que no final você está fazendo mais que não está fazendo nada mais que a sua obrigação, que é pensar com uma consciência moral no país. Então, ao mesmo tempo que eu elogio a Tabata Amaral pela sua posição, eu digo para ela que que ela não me engana. Eu sei que ela continua com pautas esquerdistas e que se hoje ela é a favor da reforma, amanhã ela vai ser a favor de outras centralizações econômicas totalmente contrárias às pautas econômicas. Ela disse no próprio vídeo, inclusive. Eu acho que ela nem engana, né? Porque ela não se vende como uma liberal, ela tá só fazendo um voto ali contrário ao partido, né? Mas assim, tem muita direita iludida, As né? pessoas estão se enganando, né? Eu diria, não é ela que tá se vendendo de algo. Tem muita gente aqui do lado da direita se iludindo fortemente com a Tabata. Quase a considerando uma novo símbolo da extrema direita convertida. E ela disse a gente vai poder falar isso mais tarde, mas ela disse, por exemplo, que o projeto já não é mais do Bolsonaro, que o projeto é da Câmara. Que a Câmara mudou muito o projeto. É um discurso que não vai caber também. Mas é isso, a Tabata Amaral, ela está diante de um dilema, né? Que é voltar com o partido e manter-se no partido do Ciro Gomes, que hoje é o partido preferido da esquerda, essa é a realidade, né? Ou continuar com a sua consciência límpida, sabendo dos trâmites econômicos que estão aí diante dela, e votar a favor da Previdência. Vamos ver o que ela vai fazer, porque ainda não foi votado o projeto, né? Se você estava esperando a Tabata Amaral no novo, pode tirar seu cavalinho da chuva. Não vai acontecer. Porque não vai acontecer, pelo menos a gente acha que não vai acontecer. Mas dá pra traçar um futuro aí? Você acha que Tabata Amaral vai romper aí com o partido do brizolismo, o PDT? Ah, com certeza. Se ela manter essa posição, com certeza. Lembrando que o PDT, como você falou, é o partido do Brizola, né? Aquele saudoso homem que conseguia modificar sua opinião mais fácil do que você consegue mudar de cueca todo dia, meu caro ouvinte ou telespectador, né? Então, assim, é um partido de pessoas afeitas a doutrinar, né? Então, o PDT ele elegeu um dogma que quem votar contra a reforma, quem vai votar a favor da reforma, está fora do partido. Isso está decidido. O PDT vai fazer isso. Lembrando, novamente aqui, que o expoente do PDT hoje é o Ciro Gomes, que é o homem mais dogmático da esquerda no Brasil. É o menos democrático de todos os expoentes da esquerda brasileira hoje. Eu digo até da Gleisi Hoffmann, porque a Gleisi Hoffmann hoje é uma piada. Só uma lunática. Né? A Gleisi Hoffmann você assiste só pra dar risada. Se ninguém leva mais a sério a opinião da Hoffmann. Então, assim, eu creio que a Tabata vai sair mesmo do PDT. Até porque a relação dela própria, ela própria já deve estar indisposta, né? Depois dessas pressões que ela sofreu. Bacana, então a gente fica aí aguardando os próximos capítulos, teremos Tabata Amaral no novo. Então vamos falar agora da próxima notícia, que é a notícia do final de semana, e nós que ficamos aí, o feriado em São Paulo, né? Ficamos alguns dias fora, mas a gente não poderia deixar de comentar os novos áudios, né, de Dallagnol, que foram divulgados aí pelo pessoal do Intercept, né? E em que o coordenador aí da Lava Jato comentava com colegas a decisão de Fux sobre a entrevista não dada do ex-presidente Lula. Pedro, quando apareceu a notificação no meu celular, né, eu que tenho o aplicativo aí dos principais jornais do Brasil, ele apareceu na notificação de todos os jornais quase, áudios novos do Dallagnol. Eu pensei, putz, deve ter acontecido alguma coisa grave, a casa caiu. Fui ouvir os áudios
e eu fiquei um pouco decepcionado com os jornais. Na verdade é o seguinte, a primeira coisa que tem que ser dita aqui é sobre a realidade do áudio, né? Hoje a tecnologia está avançada, você consegue falsificar um áudio. Então teria que ter uma perícia. O problema é que novamente é o mesmo problema das mensagens. A mensagem não será periciada. Fala nada com não nada. se vai saber se é realmente a mensagem do Dallagnol, ou não vai ser, ou se não é a mensagem do Dallagnol. Então, simplesmente vai ficar solto pelo ar para quem quiser pegar acreditar, para quem quiser pegar e negar. Pouco importa. Na verdade é que essas revelações do Intercept já deu. As pessoas estão pouco se lixando para isso. Eu até brinquei no meu Facebook esse final de semana. Falei assim, The Intercept, novos áudio revelado, sei lá o que, a população, deixa eu assistir Stranger Things, sabe? Assim, o povo tá... Intercept sendo mais ignorado do que feminista vegana na rodinha do churrasco do final de semana. Exato. Então assim, ninguém, não tem mais credibilidade, até porque, como você mesmo disse, o próprio áudio revelado do Dallagnol não diz nada. É o promotor Exatamente. comemorando a vitória da promotoria. Então assim, eu queria saber quanto ao conteúdo, né? Pra quem não sabe, no áudio, né? Ele comemorava a boa notícia também de que Lula não daria a entrevista. Numa ação aceita deles próprios. Deles próprios. Então, o que eu queria entender é por que se cria tão alvoroço. A gente viu aí figuras da esquerda, né? Pessoas que votam na esquerda, figuras públicas também como o Haddad, fazendo um grande escarcéu no Twitter. Eu não entendi o porquê, porque tem alguma coisa nas mensagens, algum conteúdo ali ilícito? Tem nada. Aliás, até agora não teve nada mesmo. E veja, eu li um texto esse final de semana, eu não vou lembrar do nome do rapaz, porque foi um texto no Facebook, mas o texto é lapidar, é sensacional. Que é basicamente o seguinte: ainda que a Lava Jato tivesse passado os limites, o juiz da Lava Jato, o Moro ou o promotor teria passado dos limites, o que não ocorreu, na minha opinião e na opinião de quase todos os grandes juristas do país, não ocorreu. Mas se tivesse ocorrido, ainda assim a população não os condenaria. Talvez poderia haver uma condenação jurídica, porque a jurídica tem que seguir os trâmites da lei. Mas a população não julgaria. Fala um julgamento moral popular. Exato, porque haveria a percepção da população que aqueles avanços além do permitido teria sido necessário para que se punisse os poderosos que nunca foram punidos no país. Então, assim, esperar que a população vá ler a mensagem do The Intercept e falar assim: nossa, gente, como nós erramos, voltemos atrás e liberaremos o Lula e liberaremos Eduardo Cunha, porque, nossa, são grandes injustiçados da Lava Jato. Isso é paranoia, nunca vai acontecer isso, porque a população, pela primeira vez na história brasileira, em mais de 500 anos, se sentiu com a alma lavada. Eu falo isso porque eu vi a minha avó de 80 e poucos anos de idade alvoroçada para assistir o Jornal Nacional na época da Lava Jato, que o Lula estava na iminência de ser preso, porque ela queria saber se o Lula seria preso mesmo, porque era um poderoso que roubou a população e que a população mais simples possível queria ver pagando a pena. Quase que o clima de Copa. Eu lembro quando o Lula foi preso, eu e alguns amigos meus fomos para a faculdade vestidos de verde e amarelo. Foi um dia de comemoração. Então, assim, achar que isso que a população vai condenar a Lava Jato porque uma ou duas mensagens vai mostrar que houve um ultrapassar de limites morais, o que não aconteceu, deixa claro, né? Que não aconteceu. Mas se acontecer, mas parece ser a intenção, né, do Verdevaldo. Isso. Mas se acontecer ou se já aconteceu, a população não vai usar isso como um peso contrário à Lava Jato. A Lava Jato tem uma blindagem tão grande da população que a população sai nas ruas espontaneamente para protegê-la e para gritar o nome de Sérgio Moro. Então, galera, o The Intercept ele simplesmente está lutando uma luta que já foi perdida, mas eles não perceberam ainda. Perfeito, Pedro. Então vamos falar agora de reforma da Previdência, porque a Câmara está votando hoje, né? Sim. O texto base da reforma da Previdência. Entre as mudanças, digamos assim, a proposta prevê idade mínima de aposentadoria, tempo de contribuição e regras de transição. E também aí, por conta da oposição, foi protocolado diversos requerimentos para atrasar a votação. Todos foram rejeitados. Como é uma PEC proposta
que altera a Constituição, são exigidos pelo menos 308 dos 513 votos em plenário. Se for aprovada hoje, a reforma será submetida a uma segunda votação na Câmara. Depois, serão mais 2 votações no Senado. Pedro, quais são as perspectivas, o futuro dessa reforma da Previdência, que eu não aguento mais falar aqui? A probabilidade muito grande é de que a reforma seja aprovada. Se fosse fazer só um levantamento pelos partidos que negaram e dos partidos que são a favor, já a probabilidade já é grande. Se a gente for levantar individualmente, até o estado de São Paulo, que segue uma linha de confirmação pessoal de deputado a deputado, já passou do número de 308, se não me engano está em 315, uma coisa desse tipo. Então, o governo acredita que seja por volta de 330. Eu não acredito que chegue ao número de 330, acredito que vai ficar vai ficar abaixo disso. Mas é fato que já tem mesmo o número para ser aprovado. Agora as discussões são pormenores ali, a questão do Estado já foi retirado de vez mesmo, havia uma esperança de que pelo menos os municípios fossem incluídos. Eu ia te perguntar isso, 2 coisas que eu separei aqui, pra gente levar, que de repente pode ser uma dúvida de quem tá nos assistindo. 2 pontos, como ficou a questão da ala policial, né, e também essa questão dos estados e municípios, que parece que o pessoal lá do Novo vai querer recolher algumas assinaturas para inserir isso dentro da reforma. Seria perfeito se isso acontecesse, mas o fato é que vai ser muito difícil, porque isso demandaria de uma nova revisão da relatoria. Não voltar para a CCJ, não é isso, mas eles revisar o texto e ver se vai caber junto com o dispositivo que já está aceito do texto base, né? Então isso demandaria mais tempo e o próprio Rodrigo Maia já não quer mais gastar tempo com isso. Se for levar tempo, mas se for para inserir mesmo e der certo, você acha que vale a pena? Eu acredito que vale a pena, mas não vai acontecer, esse é o fato, né? O Novo não vai conseguir todas as assinaturas para isso acontecer. Eu queria dar outra notícia, mas basicamente é isso. A questão do tamanho dos municípios e do próprio estado pode ser consertada depois por uma nova emenda. Mas assim, vamos ver como é que isso vai acontecer, porque eu creio que o próprio fracasso econômico desses estados demandará que os estados sejam incluídos posteriormente. Então não vai precisar de uma certa inclusão necessária nesse momento. Até porque, com o texto base, que é já excluindo alguns estados e municípios, já se manteve claro que o número de 1 trilhão vai ser alcançado, que é o número estabelecido, né? Então eu acredito que nem o governo agora quer mexer mais nisso, ele quer acelerar a aprovação, porque é melhor ter um pássaro na mão do que 2 voando. Então, esse é o primeiro ponto. A questão qual que é a segunda mesmo? A ala policial. Então, parece que a bancada da bala conseguiu incluir alguns projetos de melhoria. Só que isso ainda não foi batido o martelo, porque é necessário colocar isso em destaque dentro da votação e ser aceito. Se for aceito, para mim é uma perda para o governo. Eu vou explicar por quê. Porque o governo Bolsonaro, apesar de o Bolsonaro ter feito um lobby para que isso ocorresse, isso nada mais vai ser do que um tiro no pé pro discurso do Bolsonaro daqui a 4 anos, porque ele já mostrou que pretende reeleição. Quando ele falar de privilégios, todo mundo vai lembrar desse caso específico de hoje. E acabou de sair aqui a matéria também, matéria do portal G1, que parece que o PSL em bloco ali, todos os deputados do PSL estão endossando essa linha de facilitações para a ala policial. Então o PSL apoiando oficialmente o partido aí do presidente Jair Bolsonaro. E isso vai ser um tiro no pé grande, a gente não vai ver isso agora. Os policiais vão conseguir a sua garantia, todo mundo vai ficar feliz nesse momento, mas na próxima eleição, na próxima candidatura do Bolsonaro, todo mundo vai lembrar disso, inclusive eu, porque eu sou contra. Não acho que tem que ter ninguém, nem professores, e essa é minha ala, eu sou um professor, e também nem as alas dos policiais deveriam ter mais benefícios. Eu falei isso exaustivamente. Ou a gente corta na própria carne para dar exemplo para a esquerda e mostrar que a gente mesmo está fazendo aquilo que eles nunca fariam, que era cortar da própria carne, ou isso aqui vira demagogia. Não adianta, mas Pedro, a classe dos policiais e dos professores são diferentes das demais classes. São diferentes e já tem os seus destaques necessários. Incluir mais do que isso é simplesmente dar benefícios e regalias. Regalias a gente dá em busca de endossos. E hoje o Bolsonaro está querendo endosso da ala dos policiais. Que isso vai ser um tiro no pé. Anotem.
Daqui a 4 anos vocês podem me cobrar. A esquerda vai bater muito nisso e todo esse discurso que ele fez nessa eleição de não ter mais benefícios e regalias para classes vai acontecer. Talvez os policiais hoje estejam se tornando o MST de Bolsonaro. Tomara que esteja errado. Bom, essa é a análise do nosso editor-chefe Pedro Henrique. Bom, e nesse papo econômico fica aí o convite para você já conhecer o Meu Clube Conservador, que este mês tratará sobre escola austríaca, Pedro. Sim. Olha só que legal. E você que assinar lá o kit clássico, que além da plataforma de cursos, onde você encontra vários cursos bacanas, né, Pedro? E-books e também palestras exclusivas do Banner Instituto. Nesse kit clássico você recebe na sua casa um box, né? Pra você fazer um unboxing aí com os livros conservadores e alguns brindes aqui do nosso instituto. E esse mês nós mandaremos não um, mas 2 livros conservadores, 2 livros de economia, né, do Instituto Mises aí, esse Ação, Tempo e Conhecimento, a Escola Austríaca de Economia, que segundo aqui o nosso editor-chefe é o livro mais introdutório para você que não manja nada de economia, começar a entender um pouquinho como funciona aí a economia liberal conservadora. E o livro que você está na mão, Pedro? Esquerda e Direita, Perspectiva para a Liberdade, que é um comentário do Rothbard, que é um das bases do pensamento da escola austríaca, sobre as diferenças mais latentes, economicamente dizendo, entre esquerda e direita. Também é um livro introdutório para o debate, você que está começando agora a entender esse mundo, esse universo de direita. Muito legal, porque aqui a gente entrega conteúdo para sua intelectualidade, olha só. E você que que acompanha aqui já o Banner Knockout, a gente tem um presente especial para você, que é um cupom de desconto, um desconto exclusivo. Produção, é 20%? 20% de desconto? 20% de desconto? Alguém sabe me informar? Ah, é melhor ainda, melhor. Me fugiu a informação, mas você, no kit virtual, que é esse que eu já te expliquei, que você tem acesso a uma plataforma onde tem cursos, e-books e também palestras, você vai pagar apenas R$ 4,90 no primeiro mês de assinatura. Isso. Então, R$ 4,90. Se você abrir lá e você, por algum motivo, não gostar, não quiser ficar com a gente, você não precisa ficar, né? O primeiro mês é gratuito, você só precisa cancelar dentro da nossa plataforma. É gratuito não, R$ 4,90, né? Isso. É quase de graça. É quase de graça. Preço de uma coxinha. Preço de uma coxinha. Mas eu tenho certeza que você vai gostar bastante da nossa plataforma, tem muita coisa legal, né? Fala um pouco dos nomes que a gente já tem lá, de cursos e palestras. Bernardo Kister, Dom Luiz Felipe de Orleans, Alex Catarino, e por aí vai. São diversos temas aí muito legais. Fabrício Rebelo falando sobre desarmamento civil. Então tem muita coisa bacana, vale a pena conferir. O link aqui tá na descrição. Apenas R$ 4,90 o primeiro mês, galera. Vale muito a pena. Então agora a gente vai falar aí da próxima notícia, que parece que poderemos ter um reteté no STF nos próximos anos. Troca-troca. Não, reteté, eu digo de pentecostalismo. Nossa Senhora. Ministro Girano. Machão. Ministro Girano. Brincadeiras à parte, Bolsonaro diz aí que tem intenção de indicar um ministro, como ele quis dizer aí, terrivelmente evangélico para o STF. Ainda completou, né? O Estado é laico, mas nós somos cristãos. Poderia indicar 2 ministros para o Supremo Tribunal Federal. Um deles será terrivelmente evangélico, disse em culto na Câmara dos Deputados na manhã de hoje, perdão. Bolsonaro vai ter 2 indicações, é isso, Pedro? Então isso. Uma delas vai ser um cara alinhado a pautas evangélicas. Ele já adiantou isso. O que você acha? Eu creio que ele entendeu a guerra cultural que está dentro do STF e ele vai com os 2 pés no peito mesmo. E a indicação, só que eu tenho que pontuar aqui que ser evangélico ou católico não é garantia de conhecimento jurídico e nem de conhecimento estratégico do funcionamento da máquina jurídica. Eu acho que ele vai tentar unir ali o critério técnico com uma questão ideológica, justamente pela necessidade. É isso que eu ia falar. Então, se ele tiver um nome que seja tecnicamente à altura do ministério, de ser um ministro do STF, e unido a isso a religião cristã como pauta, maravilhoso. Segue em frente, acredito que é sucesso. Imagina como tá agora o militante de esquerda em suas redes sociais, em especial no Twitter. Nossa Senhora, soltando fogo por todos os orifícios possíveis. Todos os orifícios. Isso já aconteceu
na entrega da taça da Copa América nesse final de semana. Eu achei sensacional o time brasileiro chamando o Bolsonaro pra comemorar, pegar na E taça. gritando o mito. Gritando o mito, o Galvão narrando a cena. Nossa Senhora. E o Tite com aquela cara de bunda. Foi o dia do AVC. Foi o dia do AVC da esquerda. E prepara que tem mais esquerdista safado. Tem mais AVC vindo por aí. Atura ou surta, como dizem os lacradores. Exato. É o feitiço virando contra o feiticeiro. E a gente encerra o programa de hoje com uma triste nota aí, né? Porque morreu na madrugada de hoje o jornalista Paulo Henrique Amorim, que teve um infarto lá na cidade do Rio de Janeiro. Vale ressaltar que Paulo Henrique Amorim era um notório homem de esquerda. Nós não concordamos em quase nada com as ideias políticas do falecido jornalista, mas fica aqui Nosso pesar, né? o nosso pesar para os amigos, né? As pessoas que são próximas à família de Paulo Henrique Amorim, porque nós não somos esquerdistas, porque tem até gente colocando culpa na morte de Paulo Amorim no Bolsonaro. Né? Então, às vezes é bom a gente esquecer um pouco da narrativa política e entender que ações humanas, situações humanas existem, elas precisam ser retratadas como são. Situações humanas, né? Então a gente vai ficando por aqui. A gente volta amanhã às 22 horas. Às 22 horas. Para comentar as principais notícias do dia, com a análise aqui do meu amigo Pedro Henrique. Galera, fiquem com Deus e caso vocês não acreditem em Deus, não importa, ele não precisa da sua crença. Tchau, Luiz. Boa noite e boa sorte. Burke Instituto Conservador, levando conhecimento e liberdade intelectual. Siga-nos em nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal, youtube.com/Burke Instituto Conservador.